Bueno, buenos días. Un gusto saludarlos desde Buenos Aires y darles la bienvenida a este espacio de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde desde hace varios años hacemos reuniones y webinars regulares para difundir resultados de investigaciones, buenas prácticas, miradas de especialistas que nos comparten sus reflexiones sobre temas de actualidad, siempre con propósitos de divulgación y capacitación para la comunidad universitaria de América Latina. En este sentido, hoy tenemos el honor de que nos acompañe en calidad de expositor el profesor Dr. Vilmar Alves Pereira, que nos va a socializar el tema La internacionalización en casa en el contexto de posgrados en América Latina y el Caribe a través de la educación a distancia. A la audiencia le comento brevemente que el doctor Alves hará su exposición y que luego responderá a las preguntas de la audiencia. Pueden usar el chat para sus consultas y comentarios y por favor mantener cerrados sus micrófonos, dado que estaremos grabando la sesión. También quiero presentarle a quien nos acompaña como moderadora en este encuentro, la doctora Cristina Peñafort, quien es directora de internacionalización en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, a quien le agradezco que haya podido hacerse un espacio en su agenda para participar de esta reunión. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Peñafort para que nos comparta la hoja de vida de nuestro profesor invitado. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Estelita. Buenos días a todos. Doctor Vilmar, qué honor tan grande tenerlo en este espacio latinoamericano en el que esperamos aprender muchísimo de lo que usted comparta con nosotros. A toda la audiencia, quiero contarles que el doctor Vilmar Alves Pereira es filósofo, es también doctor en educación, es profesor e investigador del programa de posgrado en desarrollo rural sostenible en la Universidad Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, en Brasil. Es un destacadísimo director de tesis en el doctorado en educación de la Universidad Internacional Iberoamericana, UNINI, en Puerto Rico, y también del doctorado en proyectos de UNINI de México. Tiene amplias producciones en el campo de los fundamentos de la educación ambiental desde el horizonte hermenéutico de la filosofía ambiental, con énfasis en ecología cosmocena, ontoepistemología ambiental, en educación ambiental postmetafísica y en educación ambiental popular. Una de sus obras destacadas es ¿Qué será mañana? Educación ambiental en América Latina y el Caribe, justicia ambiental y COVID-19. Hoy en día, actualmente, asesora a doctorandos de países como Angola, Brasil, Chile y Colombia también. El doctor tiene beca de postdoctorado senior del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Es también coordinador adjunto de la Red Internacional de Investigación sobre Desarrollo Resiliente al Clima, UNIOeste. Conferencista en educación ambiental popular, tanto en Brasil como en México, como en Colombia, como en Nicaragua y como en Portugal. Así que, como vemos, tenemos a una persona realmente que es un lujo para nosotros poder escuchar. Doctor Vilmar, adelante, bienvenido y muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, muchísimas gracias, doutora Cristina, e a quem estendo mis saludos, a secretária-geral desta importante rede, que é a Rede Latino-Americana de Cooperação Universitária, um espaço onde me sinto
com grande honor de estar aqui com vocês. E espaço, sim, desde a hora que se pensa as relações internacionais. Então, foi com muito gosto, muito honor que estou que recebo esta invitação e com muito gosto, muito honor e muito prazer que estou aqui com vocês. Em primeiro lugar, me gostaria de dizer uma forma breve de minha apresentação. Eu sou educador ambiental popular. E como eu sou educador ambiental popular, para os educadores, as educadoras populares, segundo Paulo Freire, somente ser que, estando em seu contexto, que se deixa distanciar, se permite distanciar de este contexto para poder mirá-lo, para poder admirá-lo, este é ser que pode se comprometer com sua prática. Por que estou citando Paulo Freire e a necessidade de reflexão sobre sua prática? Porque esta conferência, webinar que estou fazendo hoje, ela é resultado de uma vivência onde, em la necessidade do contexto do mundo com cambios profundos, como são os cambios propiciados pela pandemia, tive a experiência e estou tendo a experiência de fazer o processo de la docência e o processo de direção de teses em el contexto de internacionalização em Latinoamérica e África, naquele horizonte de las epistemologias del sur. Então, para poder pensar sobre meu tema, para poder pensar sobre minha prática, também para reconhecer, eu escrevo um artículo que é o tema de esta webinar, cuja necessidade era pensar sobre minha prática e conhecer melhor este processo que para nós, para alguns, é novo, pero é necessário fazer esse processo de reflexão. Com isto, eu quero dizer, em termos introdutórios, que falar de internacionalização não é falar de uma temática nova. A internacionalização é uma temática antiga do campo das ciências políticas. Pero a internacionalização, do ponto de vista da educação, estamos falando de algo em torno de 30, 35 anos. E é em este amplio conjunto da internacionalização da educação de enseñanza superior, eu estou mirando com mais atenção este fenômeno novo, conforme Janik Knight, esta nova modalidade que coloca horizonte novo entre a internacionalização que ayer hacíamos e a internacionalização que agora se está em movimento. Portanto, estamos falando para já de uma vivência, também de perspectivas que não temos aún muitas certezas, mas que devemos sim experienciar. Então, desta maneira, lhe pido permisso para compartilhar a pantalla e lhe pergunto se a pantalla está já disponível. Sim. Então, sigo adelante. Hablo, como há pouco foi apresentado, desde a Universidade Internacional, UNIN, doutorado em Educação. Hablo também desde o Programa de Desenvolvimento Sustentável da UniOeste, Universidade do Oeste do Paraná, e hablo também, e hago uma invitação, da editoria executiva da Revista de Estudos em Educação, RIAE Unesp do Brasil, que é um importante espaço, muito citado, incluso, é uma revista qual é uno no Brasil, um importante espaço de divulgação de investigação em Latinoamérica e, por que não dizer, de las temáticas que envolvem a educação superior, dentre elas
a temática que envolve a internacionalização. Esta charla há basicamente 4 pontos que eu quero demarcar com muito força. O primeiro ponto é que não se habla solamente de la internacionalização em casa sem reconhecer outros princípios. Então, no primeiro momento, eu vou situar alguns pontos da educação que hacemos em Latinoamérica. E, logo depois, eu vou falar dos principais modelos de internacionalização. Em la sequência, eu hago alguns comentários sobre a definição de essa concepção de internacionalização em casa, que é uma definição para uns nova, mas espero que há 2 movimentos em minha compreensão. Um movimento mais simplificador da internacionalização em casa e um movimento mais denso epistemológica e politicamente, onde se pensa uma perspectiva mais ampla. Posteriormente, eu vou apresentar resultados deste artículo, que é resultado desta webinar, onde se apresenta 11 experiências de doutorandos da América Latina que fazem a modalidade de internacionalização, uma das modalidades de internacionalização em casa, que eu vou compartilhar a partir de uma mirada de investigação qualitativa, com enfoque hermenêutico. E, finalmente, como é uma temática que, segundo Knight, ainda necessita de muitos esforços e investigação, finalmente passo a apresentar alguns retos e desafios futuros. No que diz respeito à questão da necessidade de internacionalização, esta é um tema que não se necessita de muitos comentários, pero é importante destacar que quando estamos falando de internacionalização, estamos falando do cambio em la sociedade em los últimos 30 anos, estamos falando de cambios profundos em la enseñanza, em especial em la educação superior. Portanto, falar de internacionalização significa, ao mesmo tempo, pensar questões de política institucionais, pensar questões de mensuração de rankings universitários acadêmicos, considerar questões de avaliação, porque hoje a internacionalização é um dos requisitos fundamentais para se pensar a avaliação das instituições, e de maneira que este crescimento e esta necessidade para alguns autores é visto como uma espécie de moneda de câmbio. E com isso eu quero dizer que estou falando de Laus, que é o autor que escreve sobre essa temática. Uma outra compreensão, que é de Santos e Filho, considera a internacionalização, isto é muito importante, a 4ª missão da universidade. Isto não é novidade. Pero é importante demarcar isso com muita tranquilidade, porque se a universidade se caracteriza por boas relações de enseñanza, boas relações de investigação, boas relações de extensão, o âmbito que a internacionalização chega é em mesmo nível de las outras 3. Isto coloca a internacionalização como, de certa maneira, uma missão das instituições, das universidades, das instituições de ensino superior. Por isso, a importância de pensar, não há como pensar agora os processos de enseñanza, de ensino superior, sem considerar a internacionalização. Em específico, em caso de este estudo, em caso que eu estou mirando com mais atenção, quando se habla de internacionalização em nível de pós-grado, temos considerar 2 movimentos, os 2 movimentos. Um primeiro movimento que considera se a questão de um curso, planificação, desenvolvimento de atitudes, questões individuais, a dimensão de reconhecimento, questões socioafetivas, questão de alguém que hace um projeto em uma trajetória e que, para considerar uma trajetória contextualizada com as demandas da enseñanza de nosso tempo, é fundamental que se considere a internacionalização como o grande diferencial
es un gran diferencial en las relaciones de aprendizaje, de investigación y de enseñanza en nivel de posgrado. Quem trabalha com essa concepção é Bonilla, Montes e Silva. Pero há um dado que quero compartilhar com vocês, e a mim é muito importante, é que lugar que a América Latina ocupa em estes amplos processos de internacionalização em el mundo. E estes dados de Arana, Pereira e Pérez são para eu muito reveladores, porque partimos de uma compreensão, de uma constatação, segundo o estudo destes pensadores, destes investigadores expertos, de que a América Latina só recebe de los estudiantes que hacen intercambios, hacen movimientos de internacionalización, la América Latina só recibe apenas 1,9% de los estudiantes internacionales, quedando detrás de la África, quedando detrás de Estados Árabes, África com 2,5%, Estados Árabes 6,1%, Europa Oriental 9%, Ásia e Pacífico 21%, e a América do Norte e Europa Ocidental com 58%, que é um número muito grande. Pero o dado apontam que é também o movimento de internacionalização, ainda que nós percebamos a necessidade de internacionalização, ainda que seja uma temática das mais recorrentes em educação superior, em Latinoamérica, em América Latina e Caribe, é aún considerado um movimento incipiente. E aí temos que ver se é emergente, mesmo tendo 30 anos ou mais, ou se é desigual as condições. Então, isto é muito importante, pensar a internacionalização a partir do nosso contexto. E há um estudo muito importante do Dr. Danilo Streck, investigador referência em Brasil em internacionalização, e da doutora Maria Julieta Aba. Eles pensam questões epistemológicas que são fundamentais para pensar a internacionalização em casa. Questões epistemológicas e políticas. Em um estudo que eles realizam em 2018, dois são os modelos epistemológicos e políticos que possuem, de certa maneira, relação direta com a internacionalização que hacemos. O primeiro modelo, eles consideram, por questão epistemológica e política, um modelo que se chama uma internacionalização neoliberal, em consonância profunda com a lógica da economia neoliberal, com o mercado capitalista, com uma perspectiva de fazer uma formação para indivíduos, principalmente no mercado de competitividade, que os indivíduos sejam exitosos em sua trajetória personal. Então, esta é considerado por Streck e Aba uma perspectiva que não cambia o nosso contexto, mas apenas reforça aquela história que alguns fazem internacionalização, enquanto muitos se quedam em la exclusão. Pero eles propõem em seu artículo uma perspectiva de uma internacionalização decolonial. Esta internacionalização decolonial aqui está relacionada a projetos coletivos. Por exemplo, acá estamos falando desde uma rede que pensa projetos coletivos e também projetos de sociedade coletiva. Então, a perspectiva decolonizadora não somente hace a crítica à internacionalização colonizadora, neoliberal, individualista, como também se hace possibilidade de pensarmos projetos conjuntos, projetos coletivos, projetos emancipadores. Isto é bem interessante porque em esta concepção aparece algo que é fundamental
que é a questão da interculturalidade, de reconhecer os aspectos regionais, locais, de reconhecer o contexto onde se parte esta experiência de internacionalização. Em este caso, estou falando do contexto da América Latina. É muito importante uma outra concepção destes dois autores, expertos, de que a internacionalização não pueda ser vista como algo exclusivo de apenas alguns privilegiados de uma elite acadêmica, política, cultural, que tem acesso aos recursos necessários para a mobilidade. Mas eles ampliam o significado da internacionalização, que busca, sim, intercâmbio de experiências, que busca possibilidade de reconhecer outras experiências e também reconhecer outras áreas geográficas, não somente o discurso sur-norte ou norte e sur. Isso é um aspecto muito importante. Uma outra questão, se trata agora de me encaminhar para falar. Muito bem, há muitos modelos de internacionalização, porém, Jeanne Knight considera, que é uma grande experta do assunto, considera que este momento estamos numa encruzilhada, estamos em um movimento de divisão de possibilidade e perspectivas entre aquela internacionalização tradicional que conhecemos e os novos modelos. E, resumidamente, Maues e Bastos consideram três modelos. Há um modelo de internacionalização, que já conhecemos, que promove uma relação desigual, um processo de intercâmbio que alguém sai de seu contexto e vai para outro contexto, e este outro contexto vai buscar conhecimento, e este outro contexto está numa condição de privilégio, porque ele está propício a conceder o conhecimento e o saber, enquanto quem realiza a atividade saliente, a mobilidade, é quem está a buscar. Considera Maues e Bastos este um dos modelos que acontece que reforça a desigualdade, uma relação sujeito-objeto em la relação de internacionalização. Sujeito, quem está com o conhecimento, objeto, quem vai à busca. Uma segunda maneira de internacionalização, esta que nós já mais conhecemos ampliamente, que é a internacionalização quando temos que sair em busca desta informação em estrangeiro. Esta, por exemplo, no Brasil, é a que mais ocorre, uma internacionalização onde se busca conhecimentos, informações em estrangeiro. A terceira maneira de internacionalização, que acabamos de dar um pouco mais de atenção, é a internacionalização desenvolvida em casa ou internamente, como se diz Maues e Bastos. Knight também faz uma classificação interessante. Ele trabalha apenas com dois modelos. Há um contexto, que é o contexto do mundo e da realidade globalizada. Lá há uma reivindicação da internacionalização como uma necessidade de urgência e uma necessidade cotidiana. E há um modelo de internacionalização em casa em que instituições menores não necessitam sair em busca de mais contenidos. E a conexão se dá entre as instituições, os estudantes, a grande maioria por acesso aberto, uns cambios em el currículo, que é fundamental para pensar a questão da internacionalização em casa, e também, por vezes, há uma situação que os estudantes não necessitam sair, mas vêm hasta nosso país, nossa nação, investigadores para promover. Então, sem sair de sua casa, sua região, seu país, eles podem fazer experiências extracurriculares, e isto tudo passa por um cambio profundo em el currículo. Este é um modelo mais recente, pero o modelo tradicional é a internacionalização do exterior, transfronteiriça, que é esta que nós conhecemos, mobilidade entre os dois sujeitos, os dois polos desta relação, entre programas que realizam convênios, parcerias,
projetos, serviços e também uma mobilidade entre políticas, entre dois contextos. Esta já nos conhecemos mais. Pero é importante destacar o que considera CNAE 2020, de que esse conceito de internacionalização em casa, ele emerge da necessidade de desenvolvermos competências em escala global, nacional e intercultural. E ela também acrescenta os aspectos culturais, locais, e esta necessidade intercultural para que se podamos pensar uma relação de internacionalização em casa, junto às demais atividades do campo. A experiência que eu vou apresentar hoje não se dá de uma universidade que agrega um profissional externo, mas de los estudantes que se conectam com uma instituição. Já há pouco já começo a falar. Mas existem alguns pontos, alguns indicadores que eu quero destacar para você pensar, será que minha instituição está fazendo internacionalização em casa? Não sou eu que penso esses indicadores, mas o Conselho Britânico de Educação diz que mira lá seu currículo, mira lá lista as referências bibliográficas e perceba se há um grande número de autores estrangeiros em seu currículo. Este é um principal indicador. Um segundo indicador é se há uma infraestrutura e também se há acessos a conteúdos internacional, as plataformas, as instituições que investiram em programas de educação à distância, considerando a relação internacional, se há também inovação no que diz respeito às metodologias de ensinanças e que se considera em estes movimentos de abertura e inovação curricular, se considera a relação com investigadores estrangeiros. Um outro ponto muito importante é, talvez, um dos que se queda um tanto esquecido, mas se há ações efetivas de capacitação e de atualização. Isto é muito importante. E também se há cambios em el currículo, se há inversão em formação para a enseñanza nesta relação de internacionalização. E o outro ponto é que se existem redes de participação, tanto de los estudantes quanto de los investigadores, por mais de 2 países. São apenas alguns indicadores que se pode falar que está se vivenciando um processo de internacionalização em casa. Agora, me gostaria de, um pouco antes de falar da experiência, destacar estas questões. Há uma confusão, há algumas coisas que devemos deixar muito claro sobre o que é esta internacionalização em casa. Isto é muito importante, porque há autores como, por exemplo, Crowett e Coles, que consideram qualquer atividade internacional, com exceção da mobilidade. Esta concepção é importante, mas consideramos que mitiga a potencialidade da internacionalização em casa. Qualquer atividade. Então, alguns fazem incluso uma confusão, considerando que é solamente a questão geográfica. É muito mais profundo pensar a internacionalização em casa do que questão solamente geográfica. Então, outro conceito, uma outra concepção, que a internacionalização em casa, ela é útil, esta concepção de Billing e Jones, pero há que ter um cambio e ter um currículo que considere as questões internacional e intercultural. Fundamentalmente, isto é importante para nós em Latinoamérica, as questões locais, as aprendizagens locais não devem se quedar de fora do processo de internacionalização em casa. Isto é muito importante pela questão de reforço da pertenência, do protagonismo que tanto falamos em nossa América Latina. E há uma obra muito interessante de Fierros,
desde la Universidad de Colombia, de México, perdão, de la Universidad de México, que considera que é fundamental considerar outro aspecto que as duas primeiras concepções não consideram. Este outro aspecto é referente à internacionalização do perfil docente, porque quando se habla de internacionalização em casa, se busca muito pensar a relação de los estudiantes, mas se pensa pouco a relação de internacionalização do perfil docente, que isto é muito importante e é uma dimensão clave. Três componentes para cerrar esta primeira compreensão de que é a internacionalização em casa. Que não se pode pensar a internacionalização em casa sem considerar, como habla Luciane Starivieri, que é uma amiga de la red, né, e uma experta, uma grande experta brasileira que trabalha com esse conceito. Pensar a internacionalização em casa pressupõe pensar o currículo. Não se pensa aspectos separados. Segundo, há que se pensar toda uma outra organização da investigação. Por exemplo, quando eu hago uma investigação em meu contexto ou em contexto presencial, se estou em outra nação, outro contexto, outra região, vou fazer uma imersão neste contexto. Acá se cambia esta relação. Se organiza uma investigação, talvez em seu próprio contexto, pero com a necessidade de que o outro polo, o outro lado desta relação de internacionalização também reconheça. Por exemplo, tenho experiência de los estudantes em seu contexto em Latinoamérica e o orientador está em Europa. É uma outra relação. Se cambia também as formas, as metodologias, algumas mais cerradas, outras mais quantitativas, e se cambia também, do ponto de vista aprendizagem, de outras maneiras de se pensar a investigação, que para eu é algo muito fecundo. E também se pensa como se queda a extensão quando eu hago uma investigação distante de meu contexto, ou eu hago uma investigação para uma transformação da minha região, como se dá esse diálogo e esta compreensão. Então, a mim me gusta esta concepção, esta compreensão de Fierros, de que pensar a internacionalização em casa, há que se pensar um conceito muito mais amplo, um conceito que trabalha com a ideia também da dimensão cultural, regional, local, da investigação, da extensão, pero também se considera um outro aspecto que em las outras concepções anteriores não se considerava, que é considerar o aspecto da mobilidade. Porque para esta pensadora, sim, pode haver mobilidade em relação de internacionalização em casa, porque vai muito mais de uma questão geográfica, é a concepção que se desenvolve. Isto é importante para não mitigarmos a concepção. Bueno, agora vou passar muito rápido, depois podemos conversar em la sequência de esta investigação que eu hago sobre a minha própria prática, mas também com grande interesse e sentido de reconhecer uma das modalidades de internacionalização em casa. Esta prática ocorre com 11 estudantes em nível de doutorado nos últimos 3 anos, sendo que 7 são brasileiros, 6 dos quais vivem em diferentes regiões do Brasil, norte, sul, nordeste e sudeste, e um brasileiro faz seus estudos desde Espanha. É interessante reconhecer que temos mais 4 estudantes, sendo 2 investigadoras que fazem doutorado chilenas e 2 desde a Colômbia, que participaram em esta investigação com eu. Considerar que no Brasil temos 2 mulheres e 5 homens. E as estudantes do Chile e da Colômbia são todas mulheres. Importante destacar que é um perfil de profissional que já se encontram em suas carreiras, não são profissionais que estão a começar na carreira, ou não é aquele
aquele profissional que, aquele doutorando que recém cerrou a maestria, já está em doutorado, em uma carreira mais veloz, mais rápida, mais contínua. São pessoas que desde já trabalham e estão radicados e possuem vínculos mais fortes em sua organização, em seu contexto, são padres, madres e outros já com profissional de uma carreira que já está um tanto avançada, com avanço. A modalidade desta investigação que eu estou acá a narrar é uma modalidade de uma investigação por provedor. Há uma instituição superior europeia, há diversos contextos latino-americanos e há estudantes que se inscrevem diretamente na relação com o provedor e eles fazem um conjunto de disciplinas juntos e depois passam a ser uma direção individual com orientadores em todas as partes do mundo, preferencialmente que falem seu idioma ou não necessariamente que seja da mesma região do idioma. A pesquisa, a investigação que eu realizo é uma investigação qualitativa. E acá me demoraria umas 2 horas para falar da fecundidade da investigação qualitativa, segundo a grande experta Sueli Deslandes Minayo, brasileira, e tantos outros que trabalham. Mas não é acá este o caso. Mas só quero dizer que a investigação qualitativa cria a possibilidade de uma escuta mais sensível, de reconhecer que os participantes de minha investigação são, de hecho, sujeitos e não objetos. Então, esta investigação qualitativa, com perguntas abertas ou em profundidade, cria condições muito especiais para que podamos, através de uma mirada hermenêutica, e acá estou fazendo um recorte, hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, possibilita movimentos de escuta, movimentos de compreensão e movimentos interpretativos compreensivos muito ricos aportes para nossas investigações. Trago alguns dados antes de adentrar em los resultados. Por quê? Porque quem está dizendo isto, falando sobre isto, não sou eu, é Knight. Ela faz um inventário traduzindo ou nos colocando os seguintes dados. No mundo, a internacionalização em casa, em la modalidade de los provedores, é a que mais cresce. Tanto é que em Reino Unido se recebeu 48% de estudantes vindo, em geral, da Ásia. África, 22% de seus estudantes estão fazendo esta mobilidade, esta relação com um provedor internacional, fazendo sua relação de internacionalização. La Europa, 10,9%, Oriente Médio, 9,6%, América do Norte, 4,6%, Europa não pertencente à União Europeia, 2,8%, Austrália, 0,6% e América do Sul, apenas 0,4%, que podemos considerar um movimento incipiente, por um lado. Por outro lado, podemos considerar que temos que estudar, conhecer melhor esta relação. Talvez possamos pensar que tenhamos um movimento decolonizado, mas também, segundo a própria Knight, é necessário fazer investigação sobre esta relação da América Latina com estes novos provedores. Portanto, para eu, é uma temática que se encontra muito aberta. Outro aspecto que eu quero colocar é que hacemos algumas perguntas para estes estudantes em la modalidade da investigação qualitativa. E perguntamos para eles sobre se conheciam ou não conheciam a internacionalização em casa. Para alguns é uma temática nova, para outros não. Quais são as motivações para estudar, cursar um doutorado em uma perspectiva de instituição internacional? Perguntamos para eles e elas avaliar esta experiência e também as contribuições e desafios e retos para
esta modalidade. E também algumas sugerências, livremente derramos uma questão aberta ou em profundidade, livremente para eles poder fazer sugerências. Trago agora alguns discursos em estes resultados. Sobre a questão do conhecimento em la terminologia de internacionalização em casa. Dos 11 entrevistados, 9 declararam conhecer a terminologia, porém 2 não sabiam. Mas são muitas as questões que eles vão falando sobre conhecer ou não conhecer esta perspectiva. Eu pido licença para fazer a leitura de um discurso de uma estudante que diz: esse conceito como tal eu não conhecia, pero tinha alguma noção de colegas que estudavam em outros países sem sair de sua casa. Sin embargo, há alguns anos, em Chile, ele estudar desta forma não teria o mesmo prestígio que quando se saía, e atualmente esta situação ha cambiado. Se saía a ser um pós-grado. E cada vez mais profissionais optam por esta modalidade, sobretudo em el cenário da pandemia e pós-pandemia. 2 pontos eu quero mencionar rapidamente. Um primeiro ponto é que a pandemia, como os dados da CEPAL demonstram, que não só promoveu cambios, como promoveu a aceleração de alguns cambios. E esta modalidade eu vejo como uma modalidade que teve muitos movimentos a partir da pandemia. Segundo ponto é esta questão de el prestígio, de fazer um curso em la modalidade, que havia toda uma questão de resistência à educação à distância, e que agora, com a pandemia, de certa maneira, adentra em las temáticas de nova normalidade, entre comillas. Então, ela declara este reconhecimento, talvez é uma estudante de Chile que trabalha sobre isto. Agora, muito rápido, 3 depoimentos, 3 discursos sobre as motivações, por que de esta escolha. Por exemplo, meu país, Chile, tem poucos doutorados em educação e saúde, por lo que a alternativa de buscar fora do país é uma possibilidade de migrar. Era anteriormente uma possibilidade de migrar à Espanha para realizar um doutorado em idioma natal. Pero tem a relação familiarmente, que é mais complicada, deixar trabalho presencial, era complexo, economicamente não era factível. Então, a instituição oferecia a oportunidade de estudar desde casa a um custo mais razoável. Então, há a questão de custo e há a questão de permanecer em seu próprio contexto. A outra motivação é de um estudante que teve a experiência em la maestria em este modo e ha gostado muito de fazer esta perspectiva, então resolveu continuar, sempre reconhecendo a possibilidade de se manter com as questões de limitação do tempo e de poder se manter em seu próprio contexto, em suas próprias atividades profissionais. A terceira motivação, em um outro discurso de uma outra estudante, trabalha com a questão de que não tinha em Brasil um curso com essas características que pode ser em esta modalidade de internacionalização em casa, à distância. Quanto à avaliação sobre a internacionalização em casa, é muito interessante. Em decorrer de todos os discursos, há muitas vantagens, há algumas desvantagens. E as vantagens estão relacionadas a esta questão de tempo. As vantagens estão na questão da proximidade em sua própria casa, em sua própria região, e não ter que deixar seu trabalho. Esta é uma das vantagens, não romper os vínculos familiares e profissionais. Pero as desvantagens estão relacionadas à questão de há que ter uma grande autodisciplina em questão de tempo, porque não deixa de trabalhar, mas há que continuar fazendo sua investigação. E há também a questão de necessidade de estar mais próximo. E o estudante também, por vezes, se não há um bom diretor de teses, pode se sentir um tanto longe. E também a desvantagem é continuar fazendo 2 ou mais funções, tocando sua vida adelante, pero tocando sua vida, fazendo um pós-grado. Quando chega em casa, há que
reconocer y reorganizar todo su planeamiento para poder hacer una investigación de calidad. Quanto às sugerências e alternativas, são inúmeras. Eles sugerem, os estudantes, as estudantes, que haja mais contribuições institucionais com orientação sobre este aspecto, gestão de tempo e espaço para fazer a investigação à distância. Outro ponto, e isto eu estou falando de alguns de estudantes que estão fazendo uma tese de doutorado. Outro ponto, o seguimento mais efetivo de professores em las respostas e também em el fórum, na presença maior. Portanto, recordo aquela questão anterior, há que se pensar em el currículo e em professor, porque senão depois há esta lacuna. Outro ponto, fomentar mais publicações a largo do curso, não somente mais ao final do curso, e também eles sentem, de certa maneira, ser pós-grado uma investigação em pós-grado já é algo que nos deixa em uma condição de solicitude, e acá também, né? Então, eles necessitam de mais trabalhos em grupos, solicitam mais trabalhos em grupos, mais aproximação mais cerca dos professores e também mais conexão com os demais programas. Eles também falam de maior diversificação sobre as maneiras de apresentar os conteúdos, como também maior agilidade na entrega da certificação, como também orientação para poder fazer o processo de validação do diploma em seu próprio país. São questões que aparecem muito frequentes com sugerências. Em las considerações gratuitas, que solicitamos que livremente discorresse, aparecem discursos, tanto que demonstram a realização por ter curso em la modalidade internacional, uma certa condição de satisfação por estar fazendo pós-grado internacional. Isto era de estudante que recém havia cerrado com louvor seu doutorado em México. Depois, outro estudante fala da possibilidade também de aprendizagem acadêmica, que é muito importante para sua formação personal, e destaca o crescimento que está tendo, pero com essa necessidade de autorregulação do tempo, que já comentei. Há outros aspectos que considero muito importante para a sua formação personal, pero considera uma única possibilidade de progressar em seus estudos, uma vez que de maneira presencial não seria possível. E há outro discurso que trabalha com a questão de reconhecer que é algo muito sério, muito profundo, que necessita de muita investigação, de muita ciência, de muito adensamento epistemológico, pensar as relações de enseñança desde o contexto da educação à distância. Algumas considerações e retos. Uma primeira que se reforçou que a internacionalização em casa, em esta modalidade, envolve objetivos individuais, personais, profissionais, sem perder as raízes culturais. Esta é um primeiro aporte que se pode considerar em esta modalidade de internacionalização. Segundo ponto é que os estudantes demandam, como há poucos destaquei, mais trabalhos em conjunto, mais aproximação, mais suporte e aportes em la questão de validação de seus diplomas. Um vínculo mais forte. Terceiro ponto é de que nós apresentamos esta questão da internacionalização em casa porque é para chamar a atenção, porque em minha compreensão, e acabo de ver em Brasil, estão começando muitas outras, e em América Latina tendrá, se já não tem, muitas ofertas em esta modalidade. O quarto ponto, que pensar esta questão de internacionalização pressupõe colocar em pauta a questão da democratização, do acesso, e que é uma pauta fundamental da internacionalização. Finalmente, os dois últimos pontos trabalham com a questão de que em estudos posteriores me gostaria de acompanhar como está sendo o retorno destes estudantes pós sua conclusão do doutorado.
Isto é um interesse. A outra questão é investigar os possíveis cambios em el currículo requisitados pelos próprios estudantes. E, finalmente, uma constatação muito modesta, pero eu penso que temos muito que avançar aún, que é pensar que estamos muito lejos da perspectiva de uma internacionalização em América Latina, na perspectiva de colonial. Algumas referências, estou cerrando. A discussão que hago hoje está em este artículo, que depois dejo esta apresentação com a secretária-geral Estela de Vila, e também outras que é publicado em dezembro, esta questão que é o mesmo título de esta webinar. A outra questão é pensar a sugerência desta obra, Buenas Práticas de Internacionalização em Casa, experiência desde a Universidade de Colima, que traz um debate muito interessante. Acá estão todas as referências que utilizo em artigo e utilizo em esta apresentação. E acá, finalmente, gostaria de expressar meus agradecimentos ao Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Científico, o CNPq do Brasil, onde estou, em este momento, fazendo um pós-doutorado sênior com o organizador, um dos organizadores do dicionário Pablo Freire, em Educação Popular em la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. E estou tendo essa oportunidade de pesquisar com ele que estuda Pablo Freire, é um dos organizadores, Dr. Jaime Zitoski. Meus agradecimentos à Universidade Internacional Ibero-Americana, onde trabalho em estes dois programas, projetos, doutorado em projeto em México e doutorado em Porto Rico, em educação. Meus agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Rural Sustentable e à Rede Internacional de Pesquisa e Investigação em Educação e Resiliência Climática, com mais de 200 investigadores desde o Brasil para o mundo. E também meus agradecimentos à Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. Agradecimento muito especial, com muito honor, com muito feliz, muito dichoso, a Estela de Vila, e ao saludar Estela de Vila, estendo estas congratulações, meus saludos especiais a todos os integrantes desta importante rede, que é uma importante rede latino-americana de cooperação universitárias, com alcance a mais de 13 nações, neste movimento que eu creio muito que os movimentos das redes nos ensinam a trabalhar perspectiva de internacionalização coletiva. E meus saludos especial a muitos brasileiros, alguns do Chile e de Colômbia, que estão acá em companhia com nós. Muitas graças, devolvo a palavra. Estou muito contente uma vez mais e me quedo sua ordem, secretária Estela de Vila. Graças. E vou cerrar a apresentação. Bueno, muchas gracias, profesor, por su presentación. Espectacular todo el contenido. Gracias por compartirnos todos estos conocimientos. Y abrimos el debate. No sé si se han formulado ya preguntas o comentarios en el chat. Vamos a aprovechar unos minutos la presencia del profesor Alves para el intercambio. Cristina, no sé si querés avanzar con un comentario. Claro que sí, muchas gracias. Doctor Vilmar, maravillosa su presentación, nos deja mucho que pensar. Hemos aprendido bastante y hacer la síntesis entre internacionalización en casa, el desarrollo de posgrados y también los beneficios para los contextos múltiples de los estudiantes, de las personas que aprovechan estas oportunidades, pues la hemos visto en su presentación. Sí hay preguntas. Por ejemplo, Marta Guarnizo le pregunta, doctor, además de darle las gracias por su presentación, si en materia de resultados de aprendizaje, si se ha evaluado en materia de resultados de aprendizaje esta modalidad que acaba de presentar. Puedo
responder ahora? Sí, empecemos por preguntar las que hay en este momento. Se eu compreendi, é que se haya sido uma avaliação desses resultados, é isto? Sí, sí. Marta Guarnizo, Marta Guarnizo Sí. está aquí presente. ¿Quieres expresar mejor tu pregunta? Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme hacer parte de este evento. Les envío nuevamente un cordial saludo desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Sí, ahora uno de los aspectos más que de competencias se está hablando lo que son los resultados de aprendizaje. Entonces, quisiera conocer si en este sentido, dentro de los procesos que usted ha llevado a cabo en el tema de internacionalización en casa, si se han evaluado esos resultados de aprendizaje. Ah, sim, compreendo. É muito importante esta questão, porque para eu penso que estamos fazendo movimento de incipiente de avaliação deste movimento. Por exemplo, com os estudantes que já concluíram o curso, que são dois, que são os doutores, nós já estamos tendo universo de resultados mais significativo. Como a experiência é muito recente, aún não acimos de todos os outros, mas há alguns pontos de convergência. Por exemplo, os estudantes consideram como aspecto clave o preparo do diretor de teses. Por quê? Porque passam 2 anos ou mais, 2 a 3 anos com o diretor de teses. Donde se há bom diretor de teses que busca fazer, por exemplo, há disponibilidade, há diálogo, há acolhimento do estudante que está fora em outro contexto, há uma busca de compreensão das dimensões intercultural que o estudante está a viver. Por exemplo, eu oriento um estudante de Angola. Com frequência, cai sua rede. Então, temos problemas desde tecnologias. Pero que ele está discutindo sobre ZIP, Zonas de Influências Pedagógicas, em Angola é muito próximo do que dá para se discutir com a educação popular e com o pensamento de Pablo Freire. Então, estamos, neste momento, fazendo algumas sínteses. Uma delas, que eu vou encaminhar a meus gestores, é a formação destes perfil de los investigadores, diretores de teses, para que se tenha uma aprendizagem mais eficiente, mais contundente. Isto é fundamental. Então, isto já se pode avaliar, que muitos processos bem-sucedidos está relacionado, obviamente, a capacidade dos estudantes, está a disponibilidade, a busca, a autodisciplina, mas a aprendizagem ocorre muito forte nesta relação dialógica e cooperativa com seu diretor. Então, isto é algo que quero aprofundar. A relação entre os dois polos, mas deve estar associado com outro ponto que aún não tenho condição de avaliar, que é o currículo. Porque o grande receio é que se cambie a forma, mas não se cambia muitas vezes o conteúdo. O fato de você ter um conteúdo internacional não quer dizer de primeira volta que já estás fazendo a internacionalização em casa que nós outros conhecemos com esta questão regional. Penso sim que nesta pequena avaliação precisamos avançar muito. Por exemplo, em que medida os aspectos regionais, locais, estão sendo considerados em estas investigações. Então, considero que esta investigação é uma primeira escuta, mas há muito que se avançar aún. Muito boa a sua questão, porque uma questão quando eu, como filósofo, estudo Sócrates, ou Platão, ou Santo Agostinho. Outra questão é estar
haciendo una evaluación de algo que está en pleno movimiento, mas vamos necessitar sim de estudos. Quem habla sobre isso é a própria CNAE. Ela diz que estamos, de certa maneira, numa encruzilhada. Não sei como se diz, dos caminhos, se diz em espanhol encruzilhada. São dois caminhos, e hasta agora estava muito confortável, que era o modelo tradicional de se fazer internacionalização. Pela internacionalização em casa já promove um grande câmbio, e agora com a pandemia é mais fuerte aún esse câmbio. Então, eu como epistemólogo da educação, filósofo, educador popular, me preocupo muito em não cambiar solamente as formas, mas a questão epistemológica, o currículo, esta questão de fundo é fundamental. Gracias, doctor Vilmar. Tenemos dos preguntas más. Una de ellas la hace Judith González, luego le damos la palabra a Xiomara Sarur, pero la que hace Judith González dice, ¿qué relación puede usted establecer entre las políticas públicas educativas y la internacionalización de las universidades? ¿Considera que es un punto de apoyo importante? Perfeitamente. Perfeitamente. É uma relação muito estreita. Não há como pensar uma sem a outra. Por exemplo, o Brasil se quedou conhecido por el programa Educação Sem Fronteiras. Fuera um investimento político, pedagógico político, de uma gestão que investiu muito em termos políticos e também em termos de inversão financeira. Eu penso que é muito forte. Por exemplo, pensar esta questão, há que pensar em todas as políticas, a lógica das políticas neoliberais, os discursos que chegam hasta as universidades. Por outro lado, é uma necessidade que não há como retroceder. Então, eu tenho sido a escuta de outras formas de fazer a internacionalização também muito importante, que, por exemplo, Pablo Freire hizo internacionalização na perspectiva de mudar, de câmbio de um projeto de sociedade. Né? Há muitos que estão fazendo internacionalização de uma maneira, como, por exemplo, pelas redes de trabalho coletivo. Mas, fundamentalmente, a questão das políticas, principalmente demarcando a data de la década de 90 para cá, quando as políticas neoliberais ganham mais força em las questões da educação superior, hoje, por exemplo, pelo horizonte das políticas neoliberais, é que é medido, é evaluado os critérios de uma instituição, é bem reconhecida, se há buenos índices de internacionalização. Então, é uma questão fundamental. E talvez, por isso isso algumas relações, o grande desafio é como mantermos as redes, reforçar as redes, pensar a internacionalização para projetos coletivos. Sim, estamos em el sistema, sim, é muito forte a lógica neoliberal, portanto, essa perspectiva decolonial me interessa a ser um estudo específico de reforço da questão da pertenência, da questão cultural, da questão local, neste diálogo. Não, por exemplo, que haja solamente uma língua hegemônica que descreva para nós este é o caminho, mas em la fusão de horizontes é nisto que eu creio. Listo, doctor Vilmar, muchísimas gracias. Y la última pregunta para ir cerrando, si les parece, es de Xiomara Sarur, pero acabo de salir. No, bueno, aquí estoy. Aquí estás, Xiomara. Ah, qué bueno, Xiomara. Ah, porque prendiste tu cámara. Xiomara, adelante. Gracias. ¿Me escucha? Sí. Bien. Gracias. Sí, perfecto. Sí, yo pedí la palabra porque, en primer lugar, para agradecer esta magnífica presentación, porque tiene mucha importancia y mucho valor. Gracias, porque ayuda a diferenciar claramente
qué es internacionalización en casa y qué es internacionalización del currículo. Esta exposición es maravillosa para entender, sin que a lo mejor esté dentro de los propósitos del ponente, esa diferenciación. Entonces, he estado fascinada durante la exposición. Y esto, digamos, también uno de los temas que tocó el ponente es un tema que nos debemos comenzar a trabajar también quienes tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de la internacionalización de la educación superior en la Universidad Latinoamericana. Y es que estamos llamados a repensar en la movilidad virtual. Estamos presionando a los gobiernos para que nos reconozcan este tipo de movilidad, pero estamos haciendo unos registros igualitos, idénticos, como si la persona hubiera ido a realizar estas actividades que nos indicaba el conferencista en un contexto completamente distinto y, digamos, puede no estarse cumpliendo el tema de la interculturalidad, que es determinante para cualquier tipo de movilidad, ya sea por docencia, por investigación y por extensión. Cuando la movilidad es física, viene por añadidura, pero cuando la movilidad es virtual, es necesario hacerla evidente en los procesos para que pueda cumplir con esa finalidad que es importante. Y además, la movilidad virtual está ganando, digamos, una importancia fundamental porque contribuye, y lo mencionó también el conferencista, yo hago énfasis en eso, es una estrategia para democratizar la internacionalización. En este momento viaja el que puede cofinanciar, el que puede apoyarse o el que se lo puede pagar todo. Hoy día las condiciones requieren que busquemos estrategias diferentes, y yo creo que la movilidad virtual, pero una verdadera movilidad virtual que cumpla con los requisitos de la interculturalidad. Y para mí es fantástico escuchar, profesor, que Paulo Freire haya sido uno de los precursores de esta nueva tendencia, bueno, no tan nueva ya, de esta última tendencia que estamos trabajando, estamos tratando de, digamos, imprimir en nuestros modelos de internacionalización, al menos en la educación superior de Colombia está bastante presente, que tiene que ver con lo que se conoce como internacionalización para la sociedad. Yo con esto cerraría, y realmente gracias, Estela, por esta oportunidad. Gracias, profesor, por su maravillosa ponencia. Muchas gracias, Xiomara. Quisiera decir lo siguiente. En esta videoconferencia, doctor, en su conferencia, hemos tenido participación de 7 países que quisiera nombrar: Venezuela, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, pues Colombia también. Tenemos a Perú, Argentina, por supuesto. Así que 7 países latinoamericanos, profesor Vilmar, en su conferencia, muy interesante. Para cerrar, ya porque creo que estamos sobre el tiempo, ¿cierto? Bueno, hay una pregunta que hace el participante Pedro Ramírez, de República Dominicana, que tiene que ver con la inteligencia artificial en relación con el ChatGPT. El ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial y él pregunta si este ChatGPT de inteligencia artificial es un peligro o es un aliado en la internacionalización en casa. Bueno, en primeiro lugar, me gostaria de agradecer muito a doutora Xiomara, que trouxe, estou perfeitamente de acordo com ela.
suas considerações são muito fecundas para pensarmos conjuntamente estas outras possibilidades. Del contrário, seguimos e solamente copiamos o modelo. Gostaria também de estender meus saludos à doutora Irene Carniato, que está em vídeo, que é a coordenadora da Rede Internacional de Pesquisa Resiliência ao Clima, com mais de 200 investigadores. Mas sobre a questão de Pedro Ramírez, confesso que eu conheço muito pouco sobre este assunto, pero como filósofo, estudante de Adorno, de la teoria crítica, sempre coloco algumas questões quando se cambia para alguns espaços virtual. Por quê? Que diz Adorno? Temos que ver qual é a lógica que se coloca em ação. Que esta lógica de equipamentos virtuais, nem todos há uma intencionalidade. Se for para fazer a difusão da enseñança e o avanço da enseñança, e tive a oportunidade de escrever sobre a enseñança híbrida, né, em período da pandemia, com Andrea Penaforte, com uma outra maestra da Elizabeth, desde o Chile, movimentos muito ricos, com avanços didáticos muito importantes. O que eu, em este momento, mesmo não conhecendo esta ferramenta mensurada por Pedro, mas escrevi há pouco um artigo sobre o metaverso, eu interrogo muito quando se cria algumas realidades paralelas. A ferramenta, sim, é muito importante e, graças a ela, estamos aqui conversando muito dichoso com os 7 países. Que bueno, estou muito contente. Pero a ferramenta, nesta perspectiva de diálogo, nessa perspectiva de aproximação das pessoas. Então, hasta vou anotar acá para ser, não consigo responder, Pedro, porque sempre que vem alguma novidade, e aí eu penso que há alguns grupos que mitigam a concepção de inovação. Utilizam inovação como câmbio de forma, não necessariamente. Por isso, a importância desta questão pedagógica, ético-política, e de questionarmos, é esta internacionalização que queremos fazer? É esta internacionalização a melhor para nossa região, para nossa universidade? Então, ayer estudava 4 grandes educadores que trabalham, né, que fizeram internacionalização. Pablo Freire, aí citava uma outra perspectiva de uma pensadora que veio forçada no processo de colonização, a chegada no Brasil em 1725, que trabalhou uma negra que veio em condição escravizada e trabalhou pela liberação e cuidado das mulheres que eram violentadas. Depois puedo passar o artigo onde li, e também de um cubano que veio, e todos eles, juntos com Pablo Freire, estavam colocando assim, desde sempre em Latinoamérica, tive movimentos de internacionalização por um projeto coletivo, em defesa da dignidade, da vida, de uma perspectiva cooperativa. Que nós podemos fazer nossos processos de internacionalização, fugindo, de certa maneira, desta perspectiva individualista, exclusivista e elitista, mas que podemos avançar. Porque eu penso que o canto de la sirena, a vezes, chega hasta nós como, mas esta é uma forma de democratização. Então, há um livro muito interessante, cierro por acá, no Brasil, que se chama, não sei se consigo traduzir, Vino Viejo em Pipa Nova. Pipa é botijão onde se coloca o vinho. E é um livro de epistemologia. Eu fui comprar o livro pensando que era del vinho, mas era epistemologia muito interessante do Dr. Astor Dill. O que ele diz? A vezes, na necessidade e perspectiva inovadora, pós-moderna, se cambia a pipa, que é, né, o local, mas não se cambia o vinho.
se reproduzem as relações desiguais, as relações horizontales e, por que não dizer, epistemologicamente, relações sujeitos-objetos. A compreensão de internalização que eu creio é perspectivas intersubjetivas, em redes, coletivamente, e assim nós juntos podemos crescer e fazer a defesa de um projeto coletivo. Gracias. Muchas gracias, doctor Vilmar. Ahora, doctora Estela Villa, le doy la palabra porque la profesora Irene Carniato ya le hace una solicitud directamente a usted. Sí, exacto. Bueno, yo ya le dije que si era breve, le dábamos el ok, no había problema. Con mucho gusto, profesora, adelante. Muito buenas tardes já, aqui em Brasil, para ustedes. Gusto estar acá. E desculpe porque eu estava falando em uma charla acá com nosso seminário de pós-grado, e hoje estamos ontem e hoje com seminários acá. Mas a mim me cabe, neste momento, agradecê-los por estar este espaço e convidá-los, invitá-los para participar em nossa rede internacional de pesquisa. Vou ficar aqui um pouquinho ao lado, vamos ver se dá para ver melhor. Resiliência climática. Esta é a nossa rede, ficou um pouco melhor agora, e nós gostaria de invitá-los, doutora Estela, doutora Cristina, e também a todos os demais. Doutor Vilmar é um de nossos coordenadores desta rede, estamos em 15 países, são mais de 150 pesquisadores, neles temos a metade, mais ou menos, só termino com isto, ok? Não se molestem. A metade, mais ou menos, professores, doutores e pós-doutores. E a outra metade, os nossos alunos de la maestria e doutoramento que querem ingressar como pesquisadores e querem fazer nesta linha, e também ou outros técnicos de las municipalidades que estão em projeto conosco, ou outro que foram nossos alunos, e muito poucos, creio que lá 1% por aí, também de la graduação, de la graduação que estão, mas que participam ativamente em nosso projeto. Realmente mais para a formação de pesquisadores e queremos invitar a vocês. Vou colocar aqui, se me permitem, um convite, peço desculpa porque neste momento está em português, mas creio que português não é tão difícil para vocês e tem o link para, se querem, ingressar à rede com o formulário. Ao terminar o Google Forms, que é um pouco de seus dados, por favor, abaixo há link para entrar ao grupo da rede. Esta rede, cada um nos vai se agregando conforme eles têm as suas especialidades, também os seus interesses e também como podem aportar com seus projetos para que outras pessoas os ajudem em outros projetos. Muitas graças, desculpe por este momento, mas era muito importante e a mim me gostaria muito tê-las conosco participando e dizer que eu sei por Vilmar e todo o trabalho importante que vocês representam à nossa América Latina e a gratidão a vocês por todo e por seu trabalho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Irene. Bueno, vamos a cerrar. Cristina, no sé si querés hacer alguna reflexión final y si no vamos a ir cerrando. Brevemente, la importancia de estos espacios, poder escuchar estas voces doctas que estudian, que buscan, que hacen síntesis y que nos enseñan tanto. Realmente participar en estos espacios es muy importante. 41 personas en total se vincularon a esta oportunidad, como decíamos, de 7 países diferentes, y creo que se debe continuar procurando estas oportunidades. Y nos queda mucho por pensar, doctor Vilmar, pero nos anima mucho a valorar la educación virtual como una puerta amplia para la democratización de la internacionalización
Aquí depende mucho de nuestros gobiernos valorar y poder convalidar pues esos títulos, ¿no? Pero muchísimas gracias, y doctora Irene también, doctor Vilmar, doctora Estela, por este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos en nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria la excelente exposición al doctor Vilmar Alves Pereira, la moderación de la doctora Cristina Peñafort, y a toda la audiencia por su tiempo e interés. Ha sido un placer que hoy nos hayan acompañado. Esperamos verlos muy pronto, escucharlos o leerlos nuevamente en otro próximo webinar. Gracias. Por último, les recuerdo que va a estar subida la grabación en el canal de YouTube de la red, y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde podrán conocer nuestras próximas actividades. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas tardes. Chao, adiós. Boa tarde, tchau. Boa Tchau. tarde. Prazer.